Ai, 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 amor, me ajuda aqui, não consigo levantar da cadeira. Ai, ai, que dor horrível na minha coluna. Oi, meu nome é João André e em poucos minutos vou contar sobre esse dia aterrorizante pra minha família. O dia em que minha esposa Maria Helena travou a coluna pela primeira vez e quase foi parar na mesa de cirurgia. Mas, graças a uma técnica de movimentos criada na Nova Zelândia que dura menos de 10 minutos por dia, livrou minha esposa do pior, mesmo na situação catastrófica que estava a coluna dela. Ela sofre de dores nas costas que vão de moderadas a intensas desde 2001. Segundo ela, a sensação mais comum de todos os dias é como se ela estivesse sendo apunhalada com uma faca. A lista de remédios que ela toma diariamente é extensa, inclui antidepressivos, anti-inflamatórios, analgésicos, parece até uma viciada em drogas. Ela já está 25 quilos acima do seu peso normal devido à falta de exercícios e o excesso de remédios. Nossas brigas são cada vez mais constantes. Não conseguimos mais fazer sexo devido às dores nas costas que ela sente diariamente e por isso sinto que estamos nos afastando cada vez mais. Ela já me disse várias vezes que sente que a qualquer momento pedirei o divórcio e que não aguentaria ver nossos filhos crescerem em um lar sem a presença do pai. Foram anos que ela passou desesperada e por isso ela tentou de tudo para melhorar. Fisioterapia, hidroterapia, massagem terapêutica, pilates, RPG, yoga, acupuntura, infiltração de corticoides, cortisona. Apesar de todos esses esforços, a dor piorava a cada dia. Ela achava que teria que viver para sempre com aquela dor, mas a pior notícia ainda estava por vir. Em uma consulta com seu neurocirurgião, ele tomou um grande susto ao ver um novo exame de ressonância magnética que ele havia pedido na consulta anterior. Ele disse que a cirurgia era inevitável, que não sabia como minha esposa ainda estava andando. Ele nos mostrou a imagem da ressonância magnética apontando para os discos L4, L5 e L5-S1, dizendo que os discos estavam comprimindo a medula espinhal e isso explicava toda a dor, dormência e formigamento que ela estava sentindo. E que se a cirurgia não fosse realizada logo, os discos poderiam cortar a medula e deixá-la sem movimentos da cintura para baixo. É muito difícil estar aqui contando essa história, pois foram anos de sofrimento para nossa família, mas sinto-me na obrigação de levar essas informações para o máximo de pessoas, inclusive para aquelas que sofrem do mesmo mal que minha esposa sofreu. Por isso, é importante que você agora ouça com muita atenção o que eu vou dizer, porque minha esposa não precisou realizar a cirurgia e mesmo assim ela descobriu algo que livrou ela das dores. Ela descobriu através de um seriado americano uma combinação de movimentos que foi capaz de trazer resultados satisfatórios em apenas 3 semanas. E nos últimos 9 meses a vida da minha esposa mudou completamente. Ela voltou para musculação e aula de boxe e já perdeu 18 quilos, recebeu alta do INSS e voltou a trabalhar na empresa multinacional em que ela é diretora. Voltou a dormir melhor e sem tomar remédios. Estamos fazendo sexo de 2 a 3 vezes na semana, inclusive com posições mais desafiadoras. Mas todos esses resultados que eu acabei de falar não foram os que mais me surpreenderam. Na verdade, o mais surpreendente foi ver os resultados atuais dos exames de imagens. A ressonância atual mostrou os discos vertebrais bem posicionados e isso eliminou a chance de lesionar a medula e minha esposa não tinha mais indicação de cirurgia. Bom, agora que você me ouviu até aqui, vou te falar nos próximos minutos como a minha esposa se livrou das dores intensas nas costas de forma simples. E se você pensou que foi preciso fazer 10, 20, 30 ou 40 sessões de fisioterapia, já adianto que não foi. Nem quiropraxia, osteopatia, muito menos infiltrações de corticoides. Trata-se de movimentos que foram criados por um pesquisador da Nova Zelândia em 1979 e um ano depois ele lançou um livro que foi traduzido para quase 20 países e vendeu mais de 5 milhões de cópias. O esforço de Robin como pesquisador para ajudar quem sofria de dor lombar foi tão grande que ele foi condecorado pela Rainha Elizabeth da Inglaterra em 1990. Sua eficácia também foi comprovada e muito utilizada por atletas de diversas modalidades, incluindo jogadores de basquete, futebol, lutadores e nadadores. Inclusive, esse método vem sendo muito utilizado para prevenção de lesões na coluna, quadril e joelho. Esse protocolo de movimentos leva apenas 10 minutos e não é necessário equipamentos sofisticados e pode ser feito em casa no maior conforto e sem precisar se locomover para uma clínica. É incrível observar melhora já nas primeiras sessões. Em casos mais simples, como protusões discais, hérnias de disco ou dor ciática, esse método foi ainda mais eficaz quando eu indiquei para amigos. Para qualquer uma dessas situações, a dor é eliminada em menos de 30 dias. É uma pena que a maioria dos profissionais que lidam com esse tipo de lesão estão preocupados em se especializar em técnicas não comprovadas pela ciência. Minha esposa só tá bem hoje porque viu sem querer em um canal americano o método que é muito utilizado, mas infelizmente não no Brasil. Ficamos abismados ao ver pessoas de mais de 60 anos fazendo os exercícios e tendo ótimos resultados. E hoje nós estamos tentando levar essa mensagem ao máximo de pessoas que estão passando o que minha esposa passou. Imagino que você esteja pensando agora que não deve existir nenhum método capaz de fazer o que eu falei até agora. Confesso que eu e minha esposa também não acreditamos no início. Também não é pra menos. Depois de ver minha esposa passar por diversos profissionais
funcionais e quase ter parado no centro cirúrgico, estávamos extremamente céticos. Mas você vai ver que esse método funciona melhor do que qualquer coisa que você já tenha visto por aí, pois foram anos de sofrimento para minha esposa e toda a nossa família até ela conhecer esse método. Mas a vida da minha esposa nem sempre foi assim. Aos 5 anos de idade ela iniciou na natação e aos 10 anos já participava de competições regional, depois estadual e brasileiro. Ela nadou profissionalmente até seus 22 anos de idade com bolsa na faculdade no curso de administração. Quando completou 30 anos de idade, ela atingiu o cargo de diretora em uma empresa multinacional. Esse era o grande sonho profissional dela. Uma mãe super dedicada aos nossos 2 filhos e uma esposa excepcional. Ela arrumava tempo para trabalhar, cuidar dos filhos e do maridão aqui. E ainda treinava todos os dias na academia. Ela era uma mulher que todo marido gostaria de ter. Até mesmo as dores nas costas que ela sentia não paravam ela. Mas um belo dia de trabalho em home office, depois de passar 11 horas sentada na cadeira em frente ao computador, ela foi esticar o braço para pegar uma caneta marca-texto. Em seguida, ela sentiu uma dor aguda na coluna, próximo do glúteo do lado direito e irradiava para toda a extensão da perna. Foi quando ela começou a gritar por mim pedindo ajuda. Corri até ela, tentei acalmá-la, mas a dor que ela estava sentindo era tanta que eu não sabia mais o que fazer naquele momento. Tentei levantá-la da cadeira para a cama, mas toda a tentativa agravava ainda mais a dor que ela estava sentindo. Depois que consegui colocá-la na cama, deitada de maneira confortável, dei a ela alguns analgésicos que ela já estava acostumada a tomar e horas depois a dor diminuiu, mas ela ainda sentia bastante dor. Em alguns dias a dor diminuiu, mas continuou e piorava se ela ficasse mais de 1 hora sentada ou em pé. Mas depois de um mês a dor voltou a ficar bem intensa. O sofrimento dela começava logo cedo para levantar da cama e como ela não deixou de trabalhar, sentar naquela cadeira na frente do computador virou um enorme sacrifício. Ela amava tanto aquele trabalho e estava disposta a fazer de tudo para mantê-lo, inclusive trabalhar com muita dor. E para ela conseguir trabalhar, aumentava por conta própria a quantidade de analgésicos e anti-inflamatórios. Só que tudo isso teve consequência no peso corporal, aumentando mais de 25 quilos, e era nítido ver que isso passou a incomodá-la. As roupas que antes ficavam bem ajustadas passaram a ficar pequenas. Ela começou a perder a vontade de sair de casa por medo de julgamentos e logo ela passou a ter vergonha de trocar de roupas na minha frente. Não dava para acreditar. Sempre fizemos isso desde a época de namoro e logo eu percebi que estávamos deixando de aproveitar o lado bom da vida. E não foi por falta de tentativa. Fomos em diversos especialistas de coluna e não encontramos solução. Eu vi minha esposa perder as esperanças e o pior aconteceu. Ela passou a não querer mais sair da cama porque dessa forma ela sentia menos dores. Segundo minha esposa, a dor que ela sentiu nas costas superou a dor do parto. Realmente, pois ela quase desmaiou com aquela dor. Pra se ter uma ideia, eu sabia que tinha que levá-la pro pronto-socorro, mas não foi possível. Ela não aguentou de dor quando eu tentei levá-la pro carro. Depois de algumas horas, o remédio fez efeito e diminuiu a dor. Então fomos até o pronto-socorro de nossa cidade. Ao chegar no hospital, uma enfermeira já percebeu a gravidade da lesão da minha esposa e pediu pra recepcionista passar na frente dos demais pacientes que ali estavam. Dr. Roberto Pacheco pediu para levarem ela até a sala de ressonância magnética para realizar o exame. E depois de 45 minutos de espera até sair o resultado, o Dr. Roberto Pacheco veio em nossa direção com o exame na mão e uma cara de preocupação. Eu já imaginei que a notícia seria ruim, mas foi muito pior do que eu esperava. Maria Helena, a notícia que eu venho trazendo não é nada boa, disse o doutor. Minha esposa segurou e apertou a minha mão e ao mesmo tempo que tremia também suava. Acabei de ver seus exames e constatei que você tem uma espondilolistese grau 4, que corresponde ao escorregamento de uma vértebra em relação a outra em torno de 85%. Até então, eu e a Maria Helena não tínhamos entendido o significado do que ele falou, mas a explicação seguinte dada por ele mexeu demais com a gente. Sua vértebra L5 escorregou sobre a vértebra S1 quase que total. Falta muito pouco para virar uma ptose vertebral, quando atinge 100% de escorregamento. E se isso acontecer, você terá uma compressão ou até mesmo cortará alguns nervos importantes que passam por ali e você poderá perder os movimentos das pernas. E logo depois ele fez a seguinte afirmação: só temos um único caminho a seguir, realizar a cirurgia em caráter emergencial. Minha esposa e eu nos abraçamos bem forte imediatamente. Nunca tinha visto minha esposa chorar a ponto de soluçar, mas dessa vez ela não conseguiu segurar a tristeza. Então eu disse a ela para não se preocupar, que daria tudo certo. O Dr. Roberto Pacheco disse que para fazer a cirurgia precisava de um material cirúrgico importado e que levaria 7 dias úteis para chegar. E nesse tempo, teríamos que autorizar a cirurgia junto ao plano de saúde. Então ele já aproveitou para falar sobre os detalhes da cirurgia. Se já estávamos assustados com o fato de ter que fazer a cirurgia, depois que soubemos de como seriam os procedimentos, nosso emocional ficou bem abalado. Minha esposa, que sempre foi muito vaidosa, ficou aterrorizada quando soube que o corte para acessar a coluna vertebral seria
seria pela barriga, e que depois de passar por mais de 11 horas na mesa de cirurgia, ela precisaria de no mínimo 1 ano de recuperação na fisioterapia, hidroterapia e pilates. E durante esse tempo, sem poder trabalhar e correndo o risco de perder o emprego de diretora de uma grande empresa multinacional. Então, fomos para casa de isolados com uma lista de medicamentos para minha esposa tomar quando a dor voltasse. O Dr. Roberto estava tão preocupado que forneceu até o seu número do celular particular para uma eventual urgência. 2 dias depois, ao chegar do trabalho, fui direto pro banheiro tomar banho e antes mesmo de tirar a roupa, a Maria Helena me chamou na sala e toda entusiasmada ela pediu para eu prestar atenção no que estava passando na TV. Ela estava assistindo um programa da TV americana e o assunto do dia era dor nas costas. O apresentador do programa havia convidado um médico e um fisioterapeuta para apresentar soluções práticas e caseiras, onde qualquer pessoa poderia fazer em casa e sem equipamentos. Então, o médico falou sobre um pesquisador chamado Robin, da Nova Zelândia, que revolucionou a maneira de tratar as dores nas costas na década de 70 com exercícios autoaplicáveis, ou seja, sem a necessidade de um profissional. Então, o fisioterapeuta começou a demonstrar alguns movimentos que fazia parte do início do protocolo. Rapidamente peguei o celular e pesquisei sobre o Dr. Robin e descobri que mesmo ele tendo falecido em 2013, aos 82 anos, suas pesquisas sobre dor nas costas ainda possuem os melhores desfechos para tratamento da dor lombar. O método que ele desenvolveu trazia alívio imediato sem cirurgia ou remédio. Seu método era tão eficaz que foi condecorado pela Rainha Elizabeth II da Inglaterra, tornando-se Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Em 2016, ele já havia implantado cursos de pós-graduação do seu método em 42 países. É autor de dezenas de livros sobre o assunto, publicou centenas de artigos científicos em mais de 60 revistas de alto impacto, foi eleito em 2004 pela Associação Americana de Fisioterapia, APTA, o profissional de maior influência em fisioterapia ortopédica. Depois de puxar todas essas informações sobre o Robin, eu e minha esposa estávamos certos que precisávamos conhecer o seu método. Então passamos a procurar por fisioterapeutas que tinham especialização no método do Dr. Robin. Encontramos 3 profissionais com a formação no método, sendo que um deles atendia na cidade vizinha. Então ligamos para agendar uma avaliação com o Dr. Marco Antônio Zacchini. Foi aí que recebemos mais um balde de água fria. O Dr. Marco Antônio só tinha horário para atender minha esposa daqui a 4 meses. Nesse período não conseguiremos evitar a cirurgia. Mas no dia seguinte, sem minha esposa saber, peguei o carro e fui pessoalmente tentar conversar com o Dr. Marco Antônio. Por sorte, assim que eu cheguei, a secretária havia acabado de receber uma ligação informando que a paciente do horário cancelou sua consulta. Expliquei a situação para a secretária, ela se sensibilizou e resolveu me ajudar pedindo para que o Dr. Marco Antônio ouvisse o que eu tinha para dizer. Imediatamente, fui chamado para sua sala e ele pediu para que eu contasse brevemente o estado da minha esposa enquanto ele olhava cuidadosamente os exames de imagem da Maria Helena. E logo após me ouvir e ver todos os exames, ele falou o seguinte: vou cuidar da sua esposa, em poucos dias ela vai esquecer que um dia sofreu com esse problema e muito menos se lembrará que tem uma cirurgia marcada. Uau, ouvir isso me trouxe uma tranquilidade que há muito tempo eu não sentia. A confiança na fala dele foi tão forte que eu já conseguia imaginar minha esposa sorrindo e fazendo tudo aquilo que ela fazia antes. Então, ele pediu para sua secretária abrir um novo horário na agenda dele para poder atender minha esposa e disse que começaria em 2 dias. Quando cheguei em casa e contei a novidade para Maria Helena, foi incrível ver a reação dela. Ela me devolveu um sorriso que eu já havia até esquecido quanto eu amava esse sorriso dela. Mesmo faltando pouco para iniciar o protocolo, passamos esses 2 dias muito ansiosos, mas antes tomamos uma importante decisão. Então, resolvemos que essa seria a última tentativa de evitar a cirurgia. E chegou o primeiro dia do protocolo com o Dr. Marco Antônio. No caminho da clínica, Maria Helena estava muito nervosa e preocupada. Com 1h30 de percurso até a clínica, sua dor se intensificou muito. Ao chegar na clínica, fomos recebidos pelo Dr. Marco Antônio, que já havia preparado espaço para atender a Maria Helena. Ele fez algumas perguntas e realizou alguns testes e ao mesmo tempo contava histórias curiosas para descontrair e deixar minha esposa à vontade. Ao final da avaliação, ele disse o seguinte: eu prometo que você sairá daqui hoje com a sensação que não tem nenhum problema de coluna. E disse mais: e esses resultados serão permanentes em apenas 2 a 4 semanas, o que te livrará de uma cirurgia. Minha esposa ficou muito emocionada e não conseguiu conter as lágrimas. Então o Dr. Marco Antônio pediu para ela enxugar as lágrimas e falou: agora vamos ao trabalho. Achei que ele começaria pedindo para Maria Helena fazer algum movimento, mas o que ele fez foi ligar seu computador e abrir algumas imagens da coluna vertebral e começou a dar explicações do caso. Primeiro, ele mostrou a coluna vertebral e explicou que a coluna é formada por vértebras e discos intervertebrais. Então ele falou que uma vértebra lombar escorregou e causou um desalinhamento e isso começou a comprimir nervos sensíveis e importantes. O nome que damos quando isso acontece é espondilolistese. Em seguida, o Dr. Marco Antônio mostrou um nervo que estava sendo comprimido e disse que esse era o motivo por tanta dor e dormência na perna direita. Ele explicou que para eliminarmos tudo isso, precisamos realinhar as vértebras e afastá-las. E apontou na imagem para as vértebras L5 e S1. Então eu perguntei: doutor, como fazer isso sem cirurgia? E com um sorriso no rosto ele me respondeu: não se preocupe, pois eu investi o valor de uma bela casa na praia para saber isso. Então
Então eu fiz outra pergunta: isso significa que se trata de um protocolo de muita complexidade? Ele sorriu mais uma vez e respondeu o seguinte: esse problema que sua esposa tem é sim muito grave, mas ao mesmo tempo seu tratamento não tem nada de complexidade, desde que o profissional entenda sobre a avaliação e o mecanismo de lesão. E nessa lesão de coluna existem alguns músculos encurtados e outros tensionados. Sabendo disso, eu consigo realinhar a coluna do paciente e fazer sumir a dor como se fosse mágica. Nossa, doutor, isso parece ser tão simples. Não entendo por que essa informação não chega com mais rapidez para as pessoas. E a resposta dele foi surpreendente. Muitos profissionais sabem, mas não aplicam. Dessa forma, eles mantêm os pacientes por mais tempo em tratamento. Tem profissionais que preferem se atualizar com técnicas da moda e sem embasamento científico. A maioria dos profissionais estão tratando sintomas e não a causa. E é por isso que o método que eu utilizo já livrou centenas de pessoas da cirurgia. Eu tenho orgulho em dizer que aprendi tudo isso com o Dr. Robin durante 2 anos nos Estados Unidos. O Dr. Robin me aceitou em sua equipe, me ajudou em minha pesquisa para a dissertação do mestrado. A ajuda dele foi determinante para eu concluir o meu mestrado na USP e ganhar o prêmio de primeiro lugar no programa Jovem Pesquisador. Em minha pesquisa, provei que a técnica do Dr. Robin foi capaz de acabar com a dor lombar em até 30 dias, independentemente do tipo de lesão. E o que teve de diferente no meu protocolo foi o tempo de aplicação dos movimentos. Mesmo eu diminuindo o tempo, meu protocolo se mostrou bastante eficaz para o tratamento de lesão na lombar. No meu método, são necessários apenas 10 minutos por dia. Isso aumenta a adesão ao exercício e assim melhores resultados. Uau! Doutor, eu não tô acreditando que gastamos muito dinheiro com diversos profissionais para nada. E o Dr. Marco Antônio sorrindo respondeu: e se sua esposa quiser, ela pode fazer em casa e vai precisar de no máximo um mini band ou caneleira. É tão fácil que até pacientes com mais de 80 anos já conseguiram realizar. Bom, agora vamos ao que interessa, disse o Dr. Marco Antônio. Ele pediu para minha esposa fazer 4 ou 5 exercícios que trabalhavam a mobilidade e a força da coluna, que durou no máximo uns 8 minutos. E já no primeiro exercício, minha esposa disse ao Dr. Marco Antônio que sentiu sua lombar mais solta e sua perna direita sem dormência. Foi incrível ver minha esposa levantar sozinha ao final da sessão. O melhor foi que ela nem percebeu, mas quando eu a parabenizei por isso, foi que ela se deu conta e mais uma vez chorou igual criança. Imediatamente ela abraçou o doutor e disse que ele é um enviado de Deus e que a missão dele é resgatar vidas sofridas. Ele também, bastante emocionado, respondeu que mesmo ouvindo isso diariamente, ainda não está satisfeito com o trabalho que ele realiza. Eu sei que tem muita gente sofrendo como você e eu gostaria de ajudar cada vez mais pessoas a saírem de suas crises de dor, disse o Dr. Marco Antônio. E antes de irmos embora, o doutor recomendou que Maria Helena seguisse o método em casa durante 1 semana e depois ela deveria voltar para dar sequência na segunda fase. Então, mais uma vez, eu e minha esposa agradecemos o Dr. Marco Antônio por ajudar minha esposa, mesmo tendo que abrir um horário só para atendê-la. Ao sairmos de seu consultório, o doutor explicou mais um detalhe importante. Maria Helena, não se esqueça que foram mais de 20 anos com dores nas costas, então saiba que você vai ficar boa, porém pode demorar um certo tempo para você ficar 100%, mas é certeza que você não vai precisar de uma cirurgia. Ainda bem que o Dr. Marco Antônio nos alertou sobre isso, porque 2 dias depois, Maria Helena acordou com suas costas bem doloridas, mas como o doutor já havia avisado, minha esposa e eu ficamos tranquilos, então Maria Helena apenas realizou o método do Dr. Marco Antônio durante 10 minutos e pronto, aquela dor já não incomodava mais. Confesso que quando vejo a Maria Helena realizando esses exercícios e ficando sem dor, logo penso, como pode isso trazer tanto resultado em pouco tempo e quase sem esforço nenhum? Minha esposa estava tão feliz que colocou uma música para dançar e eu estava tão orgulhoso dela. Na semana seguinte, voltamos no consultório do Dr. Marco Antônio para dar andamento no tratamento. Minha esposa quase não dormiu na noite anterior de tão eufórica que ela estava para contar como foi a semana dela. Chegando no consultório, o Dr. Marco Antônio viu o sorriso no rosto da Maria Helena e acho que já imaginou quanto ela estava bem e feliz. Então ele perguntou: oi Maria Helena, como você tá? E ela respondeu com um sorrisão: tô me sentindo uma menina de 15 anos novamente. É verdade, Dr. Marco Antônio, há muito tempo não vejo minha esposa tão feliz e disposta assim. Todos os dias ao acordar, Maria Helena realizava os exercícios que você indicou e as dores sumiam na hora. Mas não para por aí. Percebi uma melhora na postura dela e até uma diminuição da barriga. E pensar que na semana passada a Maria Helena quase foi parar na mesa de cirurgia e hoje ela tá aqui no seu consultório sem dor. Ela concluiu: parece um sonho pra mim. E hoje, depois de 9 meses do início do método, minha esposa continua realizando os exercícios e sem dor. E mesmo quando ela acorda com algum desconforto mínimo, ela realiza os movimentos e a dor vai embora rapidamente. É impressionante como a vida da minha esposa mudou e de toda a nossa família. Hoje ela tem mais qualidade de vida. Ela eliminou 15 quilos depois que voltou a treinar todos os dias. A sua disposição melhorou muito, muito mesmo. E ela continua no seu trabalho que tanto ama. Enfim, ela tá muito feliz e realizada com a vida. E isso não tem dinheiro que pague. Somos tão gratos ao Dr. Marco Antônio que sempre lembramos de ligar ou enviar mensagens de agradecimento. Nossa gratidão é tanta que sempre indicamos pacientes para ele. Mas em um belo dia eu tive uma ideia, depois de assistir uma matéria no Globo Repórter sobre pessoas que sofrem de dores nas costas. Esse problema afeta 8 a cada 10 pessoas no Brasil e o número de cirurgias vem aumentando a cada ano. Eu não tinha noção que esse problema era tão grande assim, então eu pensei, se essas
pessoas que sofrem com dores nas costas conhecessem o método do Dr. Marco Antônio, não precisariam sofrer tanto assim. Mas como? De que forma as pessoas vão saber desse método se o Dr. Marco Antônio não faz nenhum tipo de anúncio na internet ou na TV? Uma vez ele me disse que não divulgava tanto porque não teria capacidade para atender uma nova demanda de pacientes, já que ele tinha até lista de espera. Mas eu já tinha pensado em algo antes e sabia que era possível. Minha esposa precisou ir apenas 3 vezes em seu consultório para fazer alguns ajustes. O material que ele fornece para o paciente é tão didático que qualquer pessoa é capaz de ler as instruções e ver os vídeos de exercícios e seguir como ele pede. Então, eu resolvi ligar para ele para saber se ele tinha interesse em ajudar mais pessoas utilizando a internet. Ele respondeu: João, você já é a 3ª pessoa a me perguntar isso. Eu até andei fazendo uma pesquisa e vi que tem gente vendendo métodos que não funcionam. Eu tenho certeza que se eu soubesse como fazer o meu método chegar até as pessoas, muitas delas ficariam curadas, mas eu não entendo nada sobre essas ferramentas da internet. E como você viu, passo muito tempo cuidando dos meus pacientes, então não me sobra tempo para aprender a mexer nisso agora. Então eu respondi: não acho justo que essas pessoas sofram tanto como minha esposa sofreu. Então eu queria ajudar você a ajudar muito mais pessoas com seu método. Acho que você não sabe, mas eu tenho uma pequena agência de publicidade e ajudo pequenas e médias empresas. Gostaria de fazer uma reunião com você para discutir sobre a produção do material que será entregue para o seu público. No final de semana seguinte, fui até a sua clínica e lá já combinamos como seria o material. Ele ficou tão empolgado que disse que colocaria todo o seu conhecimento nesse produto. Então, iniciamos a gravação dos exercícios e a escrita do material de apoio. O Dr. Marco Antônio foi tão detalhista para não deixar faltar nada que a construção desse material levou 2 meses para ficar pronto. Depois de finalizado, só faltava o nome. E quando eu perguntei qual nome ele daria para esse material que vai revolucionar a forma de tratar dores nas costas, ele respondeu: o nome será Método Coluna 10. Esse método proporcionará alívio imediato da dor através de simples exercícios para pessoas que sofrem ou já sofreram com dores nas costas, mesmo que você já tenha tentado de tudo para diminuir a dor, sem ter que se deslocar até uma clínica de fisioterapia, ir no pronto-socorro para ser medicado ou até mesmo fazer cirurgia. Através de um método desenvolvido pelo maior pesquisador dos distúrbios da coluna vertebral, o método Coluna 10 simplificou em um passo a passo o tratamento que é considerado de primeira escolha por profissionais de saúde em todo o mundo. São 10 minutos diários utilizando as técnicas de exercícios mais eficazes que você pode fazer em casa usando pouco ou nenhum recurso material. Em menos de 30 dias seguindo esse método, é certeza que a dor não volta mais. O Dr. Marco Antônio está compartilhando aqui tudo que ele sabe e aplica em seus pacientes que vão até sua clínica para se tratarem. Muitos deles vêm de lugares distantes e que pagam muito caro por isso. Esse material está impecável, com vídeos demonstrativos dos exercícios que podem ser feitos em qualquer espaço da casa. Agora veja o que você levará ao adquirir o método Coluna 10 hoje. A primeira parte do método é um e-book informativo. Nesse e-book você encontrará informações importantes que nenhum médico ou fisioterapeuta te fala, mas que pode livrar você das dores. Essas informações são as mesmas que o Dr. Marco Antônio fornece aos seus pacientes no consultório. Dessa forma, você estará preparado para a segunda parte. A segunda parte é onde toda a mágica acontece. Aqui você vai ter acesso aos movimentos que atuam diretamente no problema da sua coluna, capaz de eliminar de vez as suas dores em poucos dias, mas o alívio na dor é instantâneo. É uma série de movimentos iniciais que vão adaptar toda a estrutura da coluna com melhora da mobilidade, estabilidade e força. E foi com esse método, exatamente como descrito aqui, que minha esposa ficou curada. O método Coluna 10 é muito fácil de ser aplicado, pois os vídeos são altamente explicativos e o tempo de duração é bem curto, não ultrapassa os 10 minutos. Eu quase esqueci de dar uma informação importante. Ao adquirir o produto, você já terá acesso a uma plataforma e já vai conseguir baixar todo o material para seu computador ou celular. Dessa forma, você não precisará esperar por dias até chegar em sua casa. Assim, você não perde tempo e já pode começar o programa de imediato. É importante lembrar que esse método que o Dr. Marco Antônio está disponibilizando fez parte de sua dissertação do mestrado, no qual ele ganhou o prêmio de primeiro lugar no programa Jovem Pesquisador. E atualmente, o Dr. Marco Antônio está cursando doutorado na USP e a sua pesquisa é uma continuação do método que ele apresentou. Trata-se de uma nova sequência de movimentos que inclusive já foi testada em um grupo de 253 pessoas e os resultados preliminares são animadores. Então, eu convenci o Dr. Marco Antônio a disponibilizar esses novos movimentos em forma de bônus especial. Com esse bônus especial, se conseguirá dar sequência no método e transformar o seu corpo em um verdadeiro tanque de guerra. Dentro do método Coluna 10, você encontrará orientações sobre como melhorar a saúde da sua coluna na teoria e na prática. A boa notícia é que na pesquisa com a inclusão dos novos exercícios, o Dr. Marco Antônio observou que além dos resultados satisfatórios da coluna vertebral, foi possível também perder peso e tonificar o corpo. Incrível, não é mesmo? Bom, agora que você já conheceu o método Coluna 10, quero que você conheça hoje todo o processo de cura de dor na coluna. Mas você deve estar se perguntando como faz para ter acesso logo ao material e assim começar a ter os resultados. Bom, como o Dr. Marco Antônio quer entregar algo de muita qualidade, ele colocará disponível seu e-mail pessoal para ajudar tirando dúvidas. Só isso já vale a pena entrar para esse programa, pois você terá contato direto com quem criou esse método. A desvantagem é que vamos precisar limitar o número de pessoas que terão acesso a esse bônus, pois ele não quer correr o risco de deixar alguém sem resposta. Então, para que isso não ocorra, o
O Dr. Marco Antônio reservou 130 vagas para as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, mas você deve entrar hoje para garantir sua vaga. Antes de mais nada, vou dizer como o Dr. Marco Antônio orienta a iniciar o método Coluna 10. Começar lendo o e-book para receber orientações sobre os reais motivos da sua coluna doer, o que evitar e o que fazer para ter uma coluna blindada. Depois, inicie o protocolo de exercícios específicos que vão aliviar suas dores na primeira sessão com duração de 21 dias. Você estará recebendo do Dr. Marco Antônio um bônus exclusivo. Trata-se de mais 2 protocolos de exercícios, cada um com duração de 21 dias que você irá fazer depois do protocolo inicial. Em caso de dúvidas, você terá um e-mail pessoal do Dr. Marco Antônio. É recomendado realizar o protocolo de exercícios de manhã para se obter bons resultados. Geralmente, a dor nas costas é maior ao acordar, mas caso não seja possível realizar durante a manhã, não tem problema fazer em outro período. Como o método é muito rápido, aproximadamente 10 minutos, é bem fácil encaixar em qualquer período do dia. É importante realizar o protocolo 6 dias da semana ou não menos que 3 vezes. Se você seguir certinho, o método Coluna 10 vai mudar a sua vida, livrando você de vez da dor. Muitas pessoas estão vendendo produtos ineficazes para dor na coluna por R$ 597 e fomos orientados a vender pelo mesmo valor. Uma sessão de osteopatia custa em média R$ 200. Uma sessão de quiropraxia custa em média R$ 150. 10 sessões de fisioterapia custam em média R$ 1.000. Uma cirurgia, osteossíntese, em média R$ 65 mil. Essa lista de opções vai custar muito do seu tempo e dinheiro. No entanto, possivelmente sua dor não vai melhorar. Mas tenho certeza que nenhuma das opções acima está na sua lista de interesse depois de ver o que foi mostrado aqui. O método Coluna 10 vale bem mais do que R$ 597. Mas o Dr. Marco Antônio nem pensou em deixar esse valor. Ele tem um propósito de vida que é poder ajudar muitas pessoas com seu conhecimento. E como estamos em uma pandemia onde muitos perderam o emprego, outros tiveram seus salários reduzidos, ele quer algo acessível para todos. É por isso que ele descartou esse valor de R$ 597. Também não será R$ 497, nem mesmo R$ 297. Em vez disso, você vai se livrar de vez das dores nas costas com um único pagamento de R$ 197. É isso mesmo, com o valor que você pagaria uma sessão na quiropraxia e mesmo assim não resolveria sua dor, mas espere um pouco. Para você que chegou até aqui nesse vídeo, o Dr. Marco Antônio será mais generoso. Você acabou de ganhar mais um bônus. Ao invés de pagar R$ 197, você pagará apenas R$ 147. É isso mesmo. Dr. Marco Antônio está te dando R$ 50 de desconto para você não sair daqui sem a solução para suas dores. Mas lembre-se, essa condição é apenas hoje. Se você quer realmente dar um ponto final na sua vida de dores nas costas, sua hora chegou. Esqueça tudo que você já tentou para se livrar das dores e adquira agora o método Coluna 10 e veja a mágica acontecer. Clique agora no botão abaixo e tenha em mãos um método rápido, seguro, eficiente e validado por um dos maiores pesquisadores em dor nas costas. Ao clicar nesse botão, você será imediatamente direcionado ao nosso formulário de pedido seguro e criptografado. Leva apenas 60 segundos para inserir suas informações e você terá acesso instantâneo ao programa. Não sofra mais com dores nas costas. Vá em frente, clique no botão e vamos começar. E lembre-se, essa oferta só está disponível para novos clientes até que as vagas se esgotem, ou apenas nas próximas 24 horas. Mas, se você ainda está vendo o botão abaixo, significa que ainda há tempo. Agora, você pode estar se perguntando, e se isso não funcionar para mim? Então fique despreocupado, você tem total garantia. Isso significa que se em 7 dias você não começar a ter resultados ou se não se adaptar ao método, é só pedir o seu reembolso. Ou seja, se aconteceu improvável de você não ficar 100% satisfeito com o método do Dr. Marco Antônio, é bem simples. Entre em contato com o suporte ao cliente, informe que você quer o reembolso e será feito, sem perguntas. Antes que esse vídeo termine, preciso te ajudar com algumas informações importantes sobre sua coluna, caso você não decida adquirir o método Coluna 10. Com o passar da idade, nossos músculos vão diminuindo em espessura e isso influencia diretamente na nossa força. E se tratando dos músculos da região do centro do corpo, core, isso acarreta em maior sobrecarga entre as vértebras, ossos, sobre os discos intervertebrais, a cartilagem, ou seja, para uma pessoa que já sente dor nas costas por razões como hérnia de disco, protusão discal, artrose, abalamento, espondilolistese, espondilólise, lombociatalgia, entre outras, cada dia que passa ocorre um aumento desse desgaste, levando a estrutura óssea cada vez mais perto de estruturas importantes, como medula espinhal, nervos e ligamentos. E esses tipos de problemas não são resolvidos com remédios, massagens, infiltrações ou técnicas terapêuticas sem comprovações científicas. Então, quanto mais tempo você esperar para começar a agir, mais próximo de uma cirurgia você chega. O Dr. Marco Antônio recebe muitas pessoas que passaram por cirurgias que poderiam ter sido evitadas com simples movimentos que duram apenas mais 10 minutos por dia. Por sorte de conhecer o Dr. Marco Antônio há tempo, minha esposa não precisou fazer a cirurgia, mesmo com os discos estando quase cortando a sua medula espinhal. Então, hoje eu tô aqui porque quero que você tenha a mesma sorte que minha esposa teve. Minha esposa ficou sofrendo com esse problema por mais de 20 anos e quase foi parar na mesa de cirurgia, mas ela tentou de tudo para melhorar, até encontrar
encontrar um método que realmente resolveu o seu caso. E é por isso que estamos aqui hoje. Queremos mostrar para o máximo de pessoas que existe sim algo eficiente que se pode fazer para resolver esse problema. É muito mais simples do que todos imaginam. Continuar com dor só depende de você. Bom, para finalizar esse vídeo, eu queria dizer que você tem 3 opções. Na opção 1, basta você não fazer nada. Esqueça tudo que você aprendeu nesse vídeo e siga fazendo o que você já fazia, inclusive sentindo dor. Na opção 2, você pode tentar resolver sua dor sozinho. Tente ler uma infinidade de artigos científicos que foram publicados nos melhores periódicos, participe dos principais congressos científicos sobre o tema, esteja em contato com os melhores pesquisadores do mundo, ou você tem a opção 3, que é adquirir o método Coluna 10. Aqui você encontra tudo empacotado e pronto para usar e ser feliz, sem dores, é claro. Se você está decidido a viver sem dor nas costas, clique no botão abaixo e preencha suas informações e pronto. Te vejo daqui a 2 minutinhos do outro lado.